Tentar apresentar o João Reis no nosso podcast seria uma tarefa difícil, dado o vasto percurso do ator na área do teatro, do cinema, da televisão e até da rádio. Prefiro falar de como conheci o João, aqui nos Açores, na Ilha do Faial, enquanto filmava um episódio de uma série documental para televisão sobre as alterações climáticas. João Reis era o apresentador dessa série e partilhámos muitas conversas durante uma intensa semana de filmagens. Foi durante essas conversas, nos intervalos das gravações, que percebi que o João também tinha um gosto especial pela fotografia. Naturalmente esse tema terá sido, diria eu, o motivo para termos continuado a conversar um pouco mais à distância. E hoje, caro João, cá estás, nos Açores. É verdade. Mais uma vez. Mais uma vez, com muito... Porque lá está, falando de fotografia, os Açores, as ilhas açorianas, pelo menos as que eu conheço, são altamente fotogénicas, telegénicas, portanto são muito inspiradoras. De tal forma que eu ano passado passei férias, estava a passar férias em São Miguel, e a minha filha estava-me sempre a pedir: oh pai, olha só esta paisagem fantástica, fotografa. E eu assim: filha, não vale a pena, porque a minha máquina não consegue, não abarca aquilo, não consegue captar esta imensidão. É impossível, quer dizer, é impossível. Isso foi a primeira sensação que eu tive quando vim aqui. Um amigo meu me fez o que a tua filha te fez. Sim. Fotografa. Não há câmara para isto. Não é possível. Podes fotografar pormenores, alguns elementos, coisas que te chamem a atenção, mas fotografar a dimensão e a beleza daquela paisagem é impossível. Fica registado aqui na memória. Portanto, isto... E é sempre bom voltar aos Açores. Sempre. É uma maravilha. Pelas pessoas, pela gastronomia, pela paisagem, pelo clima, porque eu sinto-me confortável com esta história de num só dia podemos ter as 4 estações. Eu também sou um bocadinho assim às vezes. Sim, às vezes também somos 4 estações. Exato. Um dia. E portanto é muito reconfortante para mim voltar aos Açores, mais uma vez em trabalho. Acho que só passei férias, só cá estive em férias uma vez. De resto tenho vindo sempre em trabalho. Falta-me conhecer ainda muitas ilhas. Espero conseguir fazê-lo nos próximos tempos. Nós conhecemos no Faial, como eu disse na introdução, e de facto não vale a pena apresentar-te, e não vou cair no erro dos apresentadores que dizem que não merece apresentações, mas depois desfila o currículo do apresentado. Eu não vou fazer isso porque é de facto, são muitos anos já a fazer coisas. Aquilo foi uma experiência inédita para mim, não é? Porque a apresentação de um programa eu no fundo era um anfitrião da série, não é? E uma coisa que me entusiasmou desde logo, porque é um registro onde eu não me sinto, quer dizer, eu sendo ator, acho que tenho capacidade de adaptação às mais variadas circunstâncias e contextos, mas não é um registro onde eu me sinta propriamente muito confortável. Seria como, por exemplo, apresentar um programa de televisão, ou apresentar uma gala, ou não sei o quê. Quer dizer, consigo fazê-lo, mas não é um registro onde eu gosto muito de me expressar e trabalhar sobre, quando é preciso, nós fazemos. É uma experiência nova, não é? É uma experiência. Aquilo que mais me motivou na série foi a possibilidade precisamente de conhecer outras pessoas, porque sou uma pessoa naturalmente curiosa, faço muitas perguntas, e portanto a possibilidade de conhecer outras pessoas, de conhecer outras realidades com temas tão pertinentes, foi na verdade aquilo que me entusiasmou mais, porque quando me disseram vais ser anfitrião, vais ter que... Eu disse, pá, mas os temas são estes, vamos fazer isto e aquilo, e pronto. Esse que nós fizemos nos Açores foi das primeiras coisas que eu fiz dentro da série. Se bem te lembras, estávamos em pandemia, portanto o arranque foi muito difícil. E teve uma particularidade que foi quando me disseram... Eu era suposto ter feito um curso de mergulho, precisamente para... a minha relação com o mar é uma relação
profunda e intensa, porque eu cumpri serviço militar na Marinha, não é? Tive 2 anos na Marinha, portanto tenho uma relação. Conheço bem os Açores. Qual era a tua especialidade? Era radarista. Eu era comunicações. Pronto, estávamos então, na mesma área exatamente. de negócio. Eu viajei imenso, portanto, porque estava num navio que estava na Stana for Land, portanto estava na esquadra do Atlântico Norte, e portanto viajei imenso. Tenho uma relação com o mar muito profunda e intensa, mas já apanhei 2 valentes sustos com o mar, e portanto tenho um respeito e um temor ao mesmo tempo. É uma coisa de atração e medo respeito, que eu tenho pelo mar. E era suposto ter feito um curso de mergulho, daqueles cursos rápidos que se fazem, porque me disseram que neste episódio eu tinha que mergulhar com tubarões. Eu pensei, mergulhar com tubarões, pá, mas eu nem mergulhar, quanto mais com tubarões. Bem, quando chegou o dia, não é? Portanto, eu não tinha experiência nenhuma de mergulho, não tinha, nem tenho. E lá entramos, fomos com o Norberto, fomos com a equipa, se bem te lembras, e não sei o quê. E ele estava-me sempre a perguntar: mas está nervoso? Não tenha medo, que estes tubarões não são agressivos e tal. Assim, não, mas eu não estou com medo dos tubarões, eu estou mesmo. O meu receio é mais com a questão do mergulho. E depois acabou por correr lindamente. Acabou por correr lindamente. E lembro-me da tua. Ficaste histriónico quando saíste da água. Sim, então, porque tinhas tocado no tubarão. 18 tubarões ali à tua volta, não é? Tipo, começares uma série a mergulhar com tubarões. Ias com um experimentado também, mergulhador e grandíssimo fotógrafo, Nuno Sá. Sim, o Nuno e o belga, o campeão do mundo em apneia, não sei o que. Portanto, obviamente, e o Jorge Fontes também, que apareceu mais tarde. Todos eles diziam: João, é tranquilo, os tubarões não sei o quê, desde que não haja muita agitação e que permaneças na vertical, para eles perceberem que tens um tamanho considerável, é tranquilo. Portanto, eu confio nas pessoas, não é? Parte do princípio que não me vão mandar para um sítio claro. que não há um mínimo de segurança. Portanto, foi uma experiência boa, não é? Foi uma belíssima experiência. A possibilidade de viajar, a possibilidade de conhecer outras realidades, de entrar em temas tão... Enfim, que vão marcar o futuro, seguramente, das próximas gerações. E que podem decidir o futuro. Foi uma experiência absolutamente extraordinária. Talvez das coisas mais valiosas e mais estimulantes. Porque aí não foste nenhuma personagem, foste o João. Não, aí é como... o pressuposto era que eu fosse para ali como um cidadão comum. Portanto, eu não sou especialista em nada, são temas que me interessam, são temas que me suscitam. Eras uma pessoa curiosa a fazer perguntas. Exatamente. E portanto, eu às vezes recebo convites para ir falar. Já fui falar à Faculdade de Arquitetura do Porto, já fui falar a várias escolas sobre o tema, e as pessoas olham sempre para mim como se eu fosse um especialista na matéria. Eu não sou especialista em coisa nenhuma. Quer dizer, eu sou uma pessoa curiosa que teve a oportunidade de partilhar e conhecer a experiência de outras pessoas que estão ligadas aos assuntos que iam sendo retratados em cada episódio. Ativistas, pessoas ligadas aos temas, pessoas que investem, que trabalham em função de. Portanto, eu ia para lá fui para lá, ou corri a série como anfitrião e como cidadão comum. E pronto, isso já eram temas que me suscitavam a maior das curiosidades e o maior dos interesses. Isto, obviamente, depois desta minha experiência, com uma equipa absolutamente extraordinária, criaste ainda mais sensibilidade. Sim, fiquei mais ligado e mais ativo relativamente àquelas matérias, e depois porque o programa teve um eco muito positivo. Muito grande, sim. Normalmente, imagina, quando fazes televisão, és conhecido, as pessoas reconhecem, dão os parabéns porque viu na novela, gostei muito. Assim. Aqui é muito gratificante as pessoas dizerem-te que viu no Planeta A, gosto imenso é um documentário, é uma série documental extraordinária. Sim, está no antípodas da ficção. Exatamente, portanto, é obviamente muito gratificante, não é? Eu vi que no Faial, quando te conheci, andavas com um bloco de notas e uma câmara, uma pequenita Olympus, presumo eu. Sim, estou enganado. Sim, não. Ainda tem. Essa câmara, o que é que vias quando olhavas? Porquê é que andavas com uma câmara?
Para já porque reforça a ideia do viajante, da pessoa que está em viagem, que está à procura. Portanto, o bloco de notas era um bloco de notas onde eu tomava notas sobre os vários temas e sobre as perguntas e sobre as abordagens que ia fazendo ao longo do programa, com as várias pessoas, umas mais acessíveis, outras menos acessíveis, perguntas mais elaboradas, coisas que eu às vezes não me lembrava, referências, datas, e a câmara, porque é o que registra, apesar de hoje em dia tens um telemóvel, sacas o telemóvel do bolso e tiras um instantâneo à velocidade da luz, não é? Uma câmara é sempre uma câmara, é um símbolo. Permite pensar mais um pouco. Sim, permite fazer outro tipo de fotografia, e no fundo reforça um bocadinho aquela ideia do viajante. És também um aficionado, diria eu, da fotografia. Sou, mas lá está, não sou especialista, não Ninguém seja, é, tecnicamente. Tenho umas noções básicas. Sim, mas o tenho saber um grande ver, amigo que é, por exemplo, ver, que é fotógrafo também. Aliás, ele é professor de fotografia na António Rui, e às vezes, quando começamos a trocar algumas impressões também sobre fotografia, quando ele começa a entrar no registro mais técnico, eu fico completamente, espera aí, que isso vai mais não devagar, nada, não é? vai mais devagar. Portanto, isto é tudo muito instintivo, não é? Claro que hoje em dia consegues, com um bom telemóvel, fazer fotografias extraordinárias e consegues editar com muito mais facilidade e consegues pôr filtros e aumentar o grão e isto e aquilo e não sei o quê, mas isso para já não me torna necessariamente num fotógrafo, não é? Porque hoje em dia é preciso um pouco mais, não? Sim, há pessoas que tiram, que têm grandes telemóveis, tiram grandes fotografias e não sei o quê, o fotógrafo ser fotógrafo é já o ainda outro é outra patamar, coisa. É como quando se calhar a analogia não é feliz, mas é como pessoas que nunca fizeram televisão ou que nunca fizeram teatro e de repente entram 5 minutos numa novela ou numa série e a seguir dão uma entrevista e são atores. Não são atores, quer dizer, são pessoas que apareceram, têm jeito, conseguem, quem sabe um dia, não é? Conseguem responder, conseguem contracenar, mas isso não os transforma necessariamente em atores, não é? Eu, por exemplo, eu tenho um bom sentido da palavra, tenho alguma tranquilidade. Por exemplo, eu consigo estar numa redação e apresentar um telejornal. Estou a ler o teleponto, sou uma pessoa informada, portanto estou a par dos acontecimentos no mundo. Eu posso chegar a um telejornal e apresentar um telejornal. Isso não me transforma num jornalista, não é? Certo. E no entanto eu posso passar por jornalista porque tenho capacidade para ler as notícias, para apresentar e sentir-me à vontade para tal. Isso não me transforma num jornalista. E achas que há cada vez mais esses pessoas, esses sim, eu diria putativos, atores, fotógrafos, sim, profissionais disto ou daquilo. Porque é que achas que que está a acontecer? Porque a tecnologia permite criar essa ilusão e a facilidade. Por exemplo, repara, quando eu comecei a fazer teatro em 89, o que se fazia em televisão era muito residual. Fazia-se muito pouca televisão, fazia-se muito pouca ficção, fazia-se algum cinema, um cinema com características muito particulares, como é o cinema português, ou algum cinema português, o cinema de autor. E, portanto, era muito difícil ou quase raro um ator poder fazer uma série ou poder fazer um filme, fazer cinema, porque havia muito menos oportunidades, não havia uma indústria, não é? Hoje não é bem uma indústria, é uma coisa semi-industrial, digamos assim, mas o mercado cresceu bastante. Apesar de termos um mercado muito curto, muito apertado, comparativamente, por exemplo, com Espanha, que tem um mercado gigante, o nosso mercado é um mercado mais modesto. Mas isso, obviamente, deu oportunidade a muita gente, a muitos atores e atrizes, de começar a entrar a começar a fazer ficção televisiva, que era uma coisa raríssima e que existe também, é um outro tipo de abordagem, é outro tipo de linguagem, por isso é que
antigamente se dizia ele representa como se estivesse no teatro, porque as pessoas de facto não tinham experiência e portanto a forma... Ainda somos muito teatrais, não é? Não, acho que melhorámos bastante desse ponto de vista. Acho que melhorámos bastante. Mas era tudo muito teatral, mas é normal, quer dizer, as pessoas não têm experiência. Isto é como em tudo, é preciso ganhar experiência, é preciso ganhar dinâmicas, é preciso habituar-te também à velocidade com que as coisas se fazem. Então e se ser ator, instituem. por exemplo, não é por decreto, é uma experiência que se vai ganhando à medida que se vai trabalhando. Depois há aqui uma outra coisa, isto é uma outra camada, que é aquilo que a televisão ou a ficção te traz, ou seja, o facto de te tornares de repente numa pessoa conhecida e popular, coisa que no teatro era sempre numa escala bastante mais reduzida por força das circunstâncias, não é? Porque as audiências não são comparáveis. À sala, claro. Isso começou a trazer outro tipo de deslumbramento e de relação com o trabalho de representação, que não tem nada a ver, que já ultrapassa. Ou seja, é natural que uma pessoa que faça televisão, ou que algumas pessoas que fazem televisão, que fazem ficção, depois se tornem populares e conhecidos, etc, etc. Mas depois há um outro patamar, há uma outra camada em que começa a haver uma espécie de deslumbramento pela fama e pelo reconhecimento, que já não tem nada a ver com... Não traz benefício nenhum. Pode trazer alguns benefícios, no sentido em que já aconteceu comigo, muitas das vezes as pessoas vão ao engano, pessoas que me conhecem da televisão e que me vão ver ao teatro pensando que vão apanhar uma coisa muito próxima do naturalismo da televisão, e às vezes ficam surpreendidas, não é? Porque há muitas pessoas que nunca foram ao teatro, imagina, vão ver um Shakespeare e ficam, uau, nunca tinha visto Shakespeare, isto é fantástico. Sim, pois, é preciso arriscar, não sei o quê. Depois há pessoas também que vão ver e aquilo que veem não corresponde às expectativas, porque as pessoas vão achar que estás num registro próximo daquilo que é o registro televisivo. E às vezes acontece, mas é uma coisa completamente diferente, é um ambiente e é uma dimensão completamente diferente. Portanto, é verdade que um ator popular em televisão pode eventualmente resgatar e convocar pessoas para irem ao teatro. Isso é uma mais-valia, mas nem sempre acontece. E depois também nem sempre acontece. Há muitas pessoas que não têm... Isto é um bocadinho como na dança, não é? Uma das minhas filhas gostava muito de dança moderna, via muito de dança moderna, via o balé Gulbenkian, não sei o quê, e achava que ser bailarina era fazer dança moderna, ou seja, não tinha que passar pelo clássico. O clássico, as pontas, não sei o quê. Não, o clássico é a base. Depois, a partir do clássico, podes fazer o que tu quiseres. E em relação à representação, é quase a mesma coisa. Ou seja, tu podes fazer televisão sem teres feito teatro, mas o facto de teres feito teatro ajuda bastante. Dá-te consistência, ao contrário, dá-te estrutura, é mais difícil. Dá-te uma relação com o texto completamente diferente. É mais difícil um ator que começa em televisão fazer peças de teatro a seguir, não é? Muito Muda mais tudo. difícil. Há exemplos de pessoas que conseguem fazer bem, ou seja, as coisas correm-lhe bem, mas há exemplos de desastrosos, sim. E também há exemplos de pessoas que só fazem ou que só têm feito, ou fazem o seu percurso basicamente assente na televisão, na ficção televisiva, e que são é uma profissão, que são absolutamente extraordinários, fazem um trabalho. Ou seja, as pessoas não têm que necessariamente... Há muitas exceções, ou seja, há muitas pessoas, muitas atrizes e muitos atores que nunca fizeram teatro e cujas prestações em televisão são extraordinárias. Ninguém diz que não têm formação. São pessoas que têm um instinto apurado, têm uma relação com a palavra e com a possibilidade da contracena, com as emoções, conseguem produzir coisas fantásticas sem terem nenhum curso de teatro. Se nós quisermos estabelecer uma analogia com a fotografia, enfim, podes tirar grandes fotografias sem teres nenhum curso de fotografia, mas isso não te... Não sei, um amigo meu isto é muito discutível. Dizia aí nessa cadeira que eu prefiro dar uma câmara a uma pessoa com bom coração, sem saber muito de técnica fotográfica, do que dar uma câmara a um técnico da fotografia
mas que não saiba ver muito bem, que não. Isso eu acho que é o que estás a tentar dizer, porque Sim. eu acho que a coisa da fotografia é o saber ver, é viver do ver. E a tua é viver do atuar, é viver da palavra, como tu dizes, da expressividade, da capacidade que tens de sair de ti e deixares lá alguém a trabalhar no teu corpo, que é criar um distanciamento. O princípio da personagem, né? Diria eu assim de uma forma muito rudimentar, mas a fotografia, sim, eu acho que por isso é que eu te pergunto sobre a fotografia, porque a dada altura as coisas ligam-se, e não me espantou tu gostares de fotografia quando nos conhecemos e quando falámos sobre isso. Não me espantou nada, porque já conhecia o teu trabalho, sim, maioritariamente da televisão e do cinema, alguns recortes que vi teus de cinema, mas de teatro nunca te vi atuar, porque eu infelizmente não vens assim tanto aos Açores. Eu vou muitas vezes a Lisboa, mas nem sempre as coisas batem nos dias certos, não coincidem. E é uma pena, mas vamos fazer com que funcione, porque a vida é demasiadamente curta para adiarmos certas coisas e vamos fazer isso. Mas voltando à fotografia, não me espantou essa tua disponibilidade para a fotografia, para ver, porque às vezes nós falamos com pessoas e percebemos que a forma como elas falam de certas coisas, nós nem precisamos ver o que elas fazem nessas áreas, porque percebe-se que vão fazer alguma coisa bem. É quase um automatismo. O Gatinho é um dedicado aqui aos nossos convidados. É quando ele quer. Isto é... Eu ainda jovem, e foi uma coisa por iniciativa própria. Eu tinha visto umas fotografias do Paulo Nosolino num jornal qualquer e fiquei absolutamente impressionado e o Paulo Nosolino é uma criatura muito particular, que raramente dá entrevistas, é muito ensimismado, e eu ia todos os anos, eu fiquei de tal maneira impressionado com a beleza da fotografia. Eu não conhecia o Paulo Nosolino, depois percebi que o Paulo Nosolino já na altura era um grande fotógrafo. Eu ia todos os anos sozinho, os meus amigos, a maior parte dos meus amigos não... Quer dizer, tínhamos interesses comuns, mas mais na música, porque eu sempre gostei muito de música, ouvia muita rádio, ouvia muita música, ia a muitos concertos e ao Rock Rendezvous. Portanto, a minha relação com os meus amigos era... com os meus amigos mais próximos passava sobretudo pela música, nunca pela fotografia. Eu ia todos os anos aos encontros de fotografia em Coimbra, sozinho. Tipo, metia-me no comboio, quase ficava num hotel no Astoria, que era mais baratinho, mais acessível, e passava lá 2 dias a ver as exposições todas, as mostras. Há um fotógrafo que eu nunca mais me esqueci, que é um tipo chamado Joel Peter Whitkin, que acho que é americano, que acho que ainda é vivo, e que tinha fotografias. Aquilo impressionou-me bastante pela positiva, porque eram fotografias bizarras sobre mortos, hermafroditas, coisas religiosas. Por exemplo, lembro-me de ver, ele esteve lá mais que uma vez. Lembro-me de num ano ter visto umas fotografias sobre os mortos no México, aquele culto dos mortos no México, e aquilo impressionou-me. Dia dos mortos, não é? Sim, e aquilo impressionou-me bastante, e era num registro fotográfico e em temas e ambientes que eu nunca tinha visto, porque ele fugia completamente dos cânones da exatamente. fotografia. E portanto, a partir dali comecei a interessar-me cada vez mais por fotografia, ao ponto de ter chegado ainda no curso de atores, ter ido, pensei, ainda vou tirar um curso de fotografia na Arco e não sei o quê, ainda vou para a escola fazer um curso de fotografia, não sei o quê, pronto. Mas depois a profissão começou a ocupar demasiado espaço, e eu nunca dei o passo seguinte, ou seja, sempre me interessei por fotografia. Estou a ver ali, por exemplo, aquele livro que tu tens ali do Roland Barthes, onde eu descobri pela primeira vez o ponto e o estúdio. Que é absolutamente extraordinário. Eu próprio, às vezes, até na minha... Fez-te abrir o pensamento. Fez-me abrir o pensamento, às vezes até na própria... Quando estou a encenar, às vezes faço pequenos apontamentos sobre o ponto da cena. Transportei, porque me ajuda imenso a focar
não só na estrutura quando estou a encenar, mas naquilo que é essencial em cada cena. E portanto, a minha relação com a fotografia é uma relação muito intuitiva, muito, é quase mais filosófica do que prática. Exatamente. Claro que hoje em dia com os telemóveis e com a possibilidade que tu tens de agarrar numa máquina no digital, não é? Por acaso tenho lá uma máquina analógica que era do meu pai e que não tenho usado e que queria usar, mas de facto hoje com a voracidade e com a dinâmica dos tempos e não sei vertigem, não é? A vertigem, damos menos atenção, quase, quer dizer, há pessoas que dizem, mas aquilo que tu fazes isso da analógica é uma treta, porque uma pessoa com uma máquina digital, com os telemóveis, hoje tira-se fotografias fantásticas. Não, mas lá está, mas a analógica, aquela coisa da revelação. Eu cheguei a pensar, a minha opção pela fotografia numa determinada altura era tal, e nunca falei nisto, vou falar nisto pela primeira vez. Fiz uma vez uma proposta à Câmara Municipal de Lisboa. A piscina do Arieiro a piscina do Arieiro em Lisboa, que hoje em dia é um ginásio, estava em obras, e eu pensei, portanto, reuni um grupo de atores e queria fazer um espetáculo a propósito da fotografia, depois de ter lido umas coisas do Roland Barthes que me impressionaram bastante, e queria usar a piscina do Arieiro como um imenso reservatório onde se revelam as fotografias e em que os atores eram eles próprios uma espécie de, se tu quiseres, de película, onde emergiam na piscina e quando saíam diferentes. De outra forma. Estás a ver? Portanto, Saíam revelados. Pronto. Interessante essa... Isto foi tudo construído na base de grandes improvisações e de um texto que ia sendo construído à medida que eu ia vendo, e depois a coisa acabou por correr mal, porque o vereador do desporto da Câmara na altura soube o que é que estava a acontecer e houve ali um volte-face e disse, não, isto é um equipamento para desporto, não é equipamento para teatro e para espetáculos, e portanto vamos cancelar. Eu tinha inclusivamente recebido um subsídio da Fundação Gulbenkian, que acabei por ter que devolver porque não fiz o espetáculo, não tinha cabimento, e portanto isto é um exemplo da dimensão de perda. De perda e da dimensão que numa determinada altura da minha vida a fotografia assumiu para mim, e pronto, e isto sem perceber nada de fotografia tecnicamente. Olha, agradeço-te essa revelação, porque isto é tudo revelação. Sim, é uma revelação, nunca tinhas falado nisso. É natural que daqui a dias surja alguém a sair de uma piscina com uma peça qualquer porque se lembrou de... Mas não faz mal nenhum. Oxalá que alguém produza uma coisa, modéstia à parte, até acho que era uma ideia super interessante. Oxalá que alguém produza isso para não ficar... Não há de ser na piscina do Arieiro, porque agora já não existe, mas podia ser usar a piscina como um imenso reservatório. Então chegaste a ser então obcecado ou nem tanto? Obcecado, mais interessado, curioso. Pronto, esta história de manter este ritual de ir, depois os encontros de Coimbra acabaram, era o Albano que organizava, depois passaram para Braga, não sei se ainda se mantém os encontros de fotografia em Braga, mas eu ia religiosamente todos os anos a Coimbra visitar os vários locais espalhados pela cidade onde estavam as exposições, e ficava lá 1-2 noites por conta própria, sempre sozinho. Nunca conseguia resgatar os meus amigos. Vamos a Coimbra, vender encontros de fotografia em Coimbra, estás doido, não sei o que, lá ia. Se me perguntares porquê, não sei, é uma coisa, aqueles interesses que nascem em ti, e disse, quer manter isto porque esta coisa da fotografia, das imagens e descobrir lugares e pessoas e registros que me eram desconhecidos e que me entusiasmavam e que me suscitavam imensa curiosidade. Nesse período da minha vida era uma coisa altamente fértil, que depois, num certo sentido, se reflete também na minha visão e na minha metodologia, no meu modus operandi quando estou a encenar, não é? Eu, quando estou a encenar, sou muito imagético,
trabalho muito por imagens e por som, portanto o som também é uma componente super importante. Obviamente que a base para mim é sempre o texto, mas a parte imagética, quando estou a construir um espetáculo, é absolutamente fundamental, e eu tenho a certeza absoluta que isso vem do meu sentido estético, do meu olhar, daquilo que a fotografia deixou de residual em mim nessas experiências que fui tendo. Então, e não há ninguém da minha família ou ligado à fotografia, não tenho pessoas, enfim, tenho um grande amigo que é fotógrafo, que esteve na escola de cinema, que é professor de fotografia na António Arroio, mas é uma coincidência, quer dizer, isto é uma coisa quase inata, instintiva em mim, e tem muito a ver com, sei lá, com um certo sentido estético que eu tenho quando olho para as coisas. E, por exemplo, houve uma altura, agora estou a ver ali, houve uma altura, aquilo é uma onda, mas parecia uma nuvem. Houve uma altura em que tinha obsessão por nuvens, andava sempre a caçar, fotografar nuvens, porque representavam alguma espareidolia, exatamente. Ver coisas. Portanto, onde não existem. A fotografia é uma coisa que me acompanha naturalmente, mas e tens alguma coisa para mostrar? Algum conjunto, alguma série de fotografias, algum corpo de trabalho que tenhas ido? Tenho muitas fotografias, já fui inclusivamente desafiado e disse: pá, não queres pôr aqui algumas fotografias? Disse: pá, não, pá, isso é para os fotógrafos, eu não sou fotógrafo. É pá, porque tenho algum pudor, porque pá, eu até posso ter jeito posso ter um bom sentido estético, posso ter um bom sentido de enquadramento. Pá, mas não sou fotógrafo, quer dizer, não é que vá tirar o lugar a outras pessoas. Não tens essa pretensão de mostrar a tua forma de ver. Não tenho essa pretensão, quer dizer, já pensei, por exemplo, agora que mudei de casa há pouco tempo, já fiz uma pré-seleção de 4 ou 5 fotografias de que eu gosto muito, vou mandar ampliá-las, sim, minhas, a preto e branco. Há uma a cores, por acaso, mas a preto e branco, porque acho que são interessantes, são bonitas, têm sentes ligados a ela também de alguma maneira? Sim, sinto-me ligado a elas, e portanto, mas sou incapaz de pôr lá João. Pá, não sei, não é o meu território, apesar de eu ser sensível a ele, mas não é o meu território, portanto não tenho essa. Isso também me parece não tenho essa pretensão. Há uma questão de respeito. Sim, também. Pela área que não é a tua. Sim, também. Queres intrometer numa coisa. Sim, também. Sim, eu sinto isso. Apesar de muitas vezes, por exemplo, eu falo sobretudo quando estou a trabalhar no teatro, quando estou a encenar, trabalho muito a partir da imagem, faço muitas fotografias de cena que uso sobretudo como matéria de trabalho. Como notas, não é? Como notas que acompanham o processo. Às vezes publico fotografias de cena para divulgar, para ajudar a divulgar os espetáculos, e quando as pessoas dizem: pá, esta fotografia, esta chapa é fantástica, não sei o quê. Pois é fixe. Eu digo: é fixe, sim, é fixe, mas nunca. Pá, porque não é como. Não, porque não é a minha área, percebes? Não é. É quase como se tivesse. Isto pode ser um bocadinho absurdo, não é? Mas é um bocadinho aquilo que eu sinto. É quase como se estivesse a roubar o lugar a alguém. Quer dizer, isto não é a minha área. Quer dizer, eu posso tirar boas fotografias, posso ter jeito. Eventualmente, se começasse a aprofundar, até podia ser uma pessoa. Porque isto é como tudo, não é? Aqui há meses eu gosto imenso de música, e trabalho muitas vezes com músicos, com orquestras e não sei o que, faço muitas coisas na Casa da Música, com a Fundação Gulbenkian, com o Metropolitano, não sei o que. Não sei ler uma nota de música. Eu olho para uma pauta, é como um burro olhar para um palácio. Sabes ouvir? Sei ouvir, tenho um bom instinto. Aqui há meses tive uma experiência de começar a aprender a tocar piano. Difícil para uma pessoa da minha idade, quer dizer, não sou velho, mas, sim, mas para chegares a um nível razoável tens que praticar muito todos os dias. Não há tempo, não tens tempo de vida. Mas percebi, e isso para mim foi muito reconfortante, que se eu investisse eu podia, com meia dúzia de aulas já não conseguia é algo fazer. Longínquo, não, com meia dúzia de aulas já conseguia fazer, já conseguia extrair sons minimamente decentes. Portanto, significa, se calhar tem a ver com é uma dimensão artística, mas não me passava pela cabeça agora ou ser pianista ou ser músico. Quer dizer, consigo
num espetáculo consigo cantar, eventualmente Sim. se for preciso tocar uma coisa qualquer, uma mini canção consigo tocar. Mas quer dizer, mas eu sou Não ator. sustenta um espetáculo. Não. E na fotografia, apesar de teres mais autonomia e da tecnologia te permitir fazer coisas e de teres uma acessibilidade que há décadas atrás não tinhas, não Precisas menos conhecimento técnico, apesar de tudo, para fotografar. e precisas de vida, precisas de estar sempre com a máquina, andares sempre com a máquina. Não é investir. como andar de bicicleta. Pois, portanto, eu tenho um enorme respeito pelas pessoas, pelos profissionais da fotografia, que há, como em todas as áreas, os muito bons e os medíocres. Mas é um. Ainda bem. Sim, claro, que é para haver também distinções. Senão era uma linha contínua. Degrau a que eu não ouso subir, porque aquilo que faço satisfaz-me bastante. É isso que vais Continuo fazer. a ter uma boa relação com a fotografia, com as fotografias que vou tirando, com as fotografias que publico, com as fotografias que partilho, etc. Mas E com as que vais vendo, há alguma fotografia que pares para ver, ou é tudo em passant, é tudo em scroll? Agora em scroll. É com o paro. Olha, por exemplo, uma coisa sobre a qual eu nunca tinha pensado e que comecei a pensar quando estive na Alemanha, precisamente no Planeta A, quando vi aquelas minas de carvão a céu aberto. Aquilo apesar daquilo ser trágico, aquilo é belíssimo, aquilo é altamente telegénico e fotogénico. O belo horrível. É, da mesma forma, as tuas próprias fotografias da guerra na Ucrânia, as fotografias que se vai vendo da guerra, são fotografias belíssimas e é o belo sobre é o trágico, mas o trágico consegue e pode ser belíssimo, não é? Porque espantoso e no entanto tem essa, é um bocadinho como se quiseres a tragédia no teatro. Sim, exatamente. É a tragédia, mas é belíssimo, não é? Os textos são belíssimos, as coisas quando são bem feitas são belíssimas, e na fotografia acontece a mesma coisa. E eu nunca tinha pensado verdadeiramente, nunca tinha assim, falando assim no imediato parece uma coisa óbvia, mas nunca tinha pensado que o trágico, o dramático pode ser belíssimo. Também se transforma. Sim, a morte pode ser uma coisa. Aquelas fotografias daquele fotógrafo, do Whitkin, sobre aqueles rituais da morte, a relação dos mexicanos, a cultura mexicana com a morte é muito diferente, mas aquilo impressiona pelas imagens que vês, pelas imagens dos mortos. Lembro-me de ver uma mão assim hirta, enrolada com um crucifixo e uma espécie de um napron. Aquilo é impressionante, mas ao mesmo tempo eu hoje consigo olhar para aquilo e dizer, isto é lindo. Vais-te ficar a olhar. É lindo, é belíssimo, e portanto nunca tinha pensado mesmo, é mesmo verdade. Pensando em fotografia, nunca tinha chegado à conclusão que, apesar da tragédia, apesar de ser horrível, pode ser belíssimo. Então olhar para uma imagem trágica e ver beleza. E essa não são incompatíveis. Não são. Não. E essa característica trágica e ao mesmo tempo bela mudou-te de alguma maneira, muda-nos a todos quando olhamos para essas coisas, muda no sentido, se calhar transforma alguma coisa, faz pensar. Achas que é possível a fotografia ser um objeto de mudança, de consciência coletiva, se for, mostrando o que não é belo de uma forma mais ou menos bela, como estávamos a falar? É possível mudar alguma coisa, ou já nem acreditas muito nessa? Estou a falar do mundo feio que temos agora aqui. Sim, acho que é possível. Acho que há uma tentação hoje em dia. E eu neste momento estou a fazer um espetáculo que se chama Radiografia, que me custou o cor e o cabelo a construir, juntamente com o Nuno Aroso, que é um amigo que é músico e percussionista, onde eu falo precisamente, há uma parte do espetáculo, no final do espetáculo, onde se fala acho que a expressão é mesmo esta: milhões e milhões de imagens e palavras a vaguear pelo espaço, imaculadas na sua banalidade. Ou seja, tudo o que se torna excessivo torna-se banal. Hoje em dia vês as imagens sobre a guerra
seja este conflito agora, O novo palestino, entre a Palestina e Israel, seja entre a guerra da Ucrânia e a Rússia, e tudo o que se torna excessivo torna-se banal, e o uso que normaliza-se, se faz normaliza-se, e portanto isso, ao contrário daquilo que nós possamos imaginar, pelo menos eu sinto isso, afasta as pessoas, torna aquilo, e eu estou sempre a dizer, e digo isto muitas vezes aos meus filhos, apesar de evitar que eles vejam certas coisas, e digo, isto não é ficção, filhos, isto é mesmo real, isto acontece, porque hoje em dia também com a quantidade de Netflix e HBO, não sei o quê, coisas sobre guerra, sobre violência, não sei o quê, às tantas as coisas começam-se a misturar, tipo, misturas a realidade com a ficção, e eu acho que a fotografia ainda tem ou ainda pode ter essa capacidade de fronteira, não é? Porque tu vês uma fotografia num jornal sobre a guerra e não é exatamente a mesma coisa que veres uma reportagem onde há imensas imagens sobre a guerra e não sei o quê. Faz pensar. Há uma espécie de banalização da violência que eu acho que potencia a insensibilidade das pessoas em relação às coisas mais urgentes que têm que ser resolvidas, e acho que a fotografia, desse ponto de vista, desde que não se explore o sofrimento das pessoas e o drama das pessoas, acho que pode ter um papel muito importante para chamar a atenção, para apontar a determinadas realidades que as pessoas não é que desconhecem, mas em relação às quais estão afastadas ou que pura e simplesmente ignoram. Acho que a fotografia pode marcar aí uma fronteira, apesar de tornou-se tornou-se banal. Há milhões e milhões, como diz o texto, milhões e milhões de imagens a vaguear pelo espaço sem destino nenhum, não é? Na sua imaculada banalidade. Na sua imaculada banalidade, e depois não me lembro exatamente do que é que vem a seguir, mas não é bom de certeza. Não, é porque aponta precisamente para a necessidade de alguma contenção, para dar valor realmente às coisas. De abrandamento. Exatamente. E nos tempos que vivemos, nesta aceleração permanente, não é? É um ritmo nós refletimos muito pouco sobre aquilo que está, ou seja, refletimos sobretudo sobre a superfície das coisas, a espuma, não é? A espuma dos dias, e precisamos de ir mais ao fundo, precisamos de parar, precisamos de ter tempo. É difícil às vezes ir ao fundo. Por exemplo, hoje em dia é uma tentação comum, eu percebo, porque as pessoas vivem num registro acelerado, aceleração permanente. Quando as pessoas perguntam assim, quanto tempo é que dura um espetáculo? Entras no teatro às 9, queres saber a que horas é que sais? É uma pergunta legítima. Mas há pessoas que, quando o espetáculo tem mais de 1h30, acham, ai meu Deus, 1h30. As pessoas, se ficarem sentadas a ver um espetáculo de teatro durante mais de 1h30, hoje em dia parece praticamente, é uma coisa quase impensável. Há inclusivamente festivais de teatro. Eu, por exemplo, com um espetáculo que encenei há uns anos, fui convidado para ir a um festival de teatro em Milão, que é o Festival Teresa Pomodoro, coisa que muito agradeci, porque é, apesar de tudo, um festival internacional de teatro. Mas uma das regras, o meu espetáculo tinha 2h10 ou 2h15, e uma das regras era que o espetáculo não podia ter mais de 1h30. Então aquilo que me sugeriram foi cortar o espetáculo, cortar o texto. Disse, não, como é que se corta um espetáculo? Pode-se cortar, mas não, é impensável, portanto prefiro não ir, e não fui. Mas há uma ideia, precisamente esta voracidade, esta aceleração permanente em que as pessoas vivem, as coisas adaptam-se ao novo tempo. As pessoas não têm disponibilidade e não percebem que a disponibilidade nasce de uma coisa muito simples, que é, vamos lá arriscar. Eu já vi, e costumo dizer isto muitas vezes, repito isto, entrei em modo repeat, que é assim, eu já vi espetáculos que duram 1 hora, que parece que têm 4, e já vi espetáculos de 3 horas que passam num sopro. 10 minutos. As pessoas têm que parar. E eu, inclusivamente, num dos últimos espetáculos que encenei, entre cenas, fazia paragens forçadas entre cenas com música e blackout, e as pessoas mas porquê é que está aqui o escuro? Não sei o quê. É mesmo para te obrigar a uma injeção para te obrigar a abrandar e refletires um bocadinho sobre aquilo que acabou de acontecer, não é? E na verdade, uma coisa
durante o espetáculo aparecia como uma coisa estranha e difícil, depois tornou-se confortável, porque lá está, é preciso Travão. é preciso travão e é preciso que as pessoas se disponibilizem para ter esse tempo. Hoje em dia andamos sempre a E não adaptar os objetos, peças, obras de arte, programas de televisão, entretenimento, a cultura em geral, a música. Exige contemplação, exige paragem. E exige o tempo dela. Exatamente. Uma música se tem 3 minutos, não tem 2,5. Exatamente. Tem 3 minutos. Exatamente. E como sabemos, há um álbum de uma banda que conhecemos naturalmente, dos Queen, que é a música Bohemian Rhapsody, foi rejeitada porque tinha muito tempo, além de ser teatral e aquela coisa da ópera, mas e eles nunca fizeram o que tu fizeste, preferiram não ir a cortar, e prova-se hoje que ouvimos essa música repetidamente e que de facto parece que tem 30 segundos, porque tem a ver com a qualidade também do objeto, da peça que estamos a ver ou a ouvir. E é uma pena termos de adaptar aquilo que existe ao novo tempo e não adaptar o tempo, que apesar de tudo é o mesmo, sim, exatamente, ao que existe já feito. Exatamente. Porque o tempo não acelerou. Pois não, nós é que acelerámos dentro do tempo. O dia dura a mesma coisa. Exatamente. A nossa percepção é que mudou. Exatamente. E isso é uma pena para tudo, porque as exposições têm que ter menos fotografias, os vídeos de Instagram têm 1 minuto, não podem ter mais. Está tudo a reger-se pela mesma... muito mais condicionado. Tudo mais condicionado. E a reger-se pelas plataformas, não as plataformas a aceitarem os conteúdos, mas os conteúdos a serem desenhados para as plataformas. É verdade. Um amigo meu outro dia que me filmava com uma câmera 16:9, eu espreitei pelo visor e vi um quadrado no meio da câmara. E perguntei-lhe, um quadrado em marca d'água, porquê este quadrado, esta zona de segurança quadrada? Porque agora temos de filmar a pensar no Instagram, a pensar no formato quadrado. Okay. Então não me podes enquadrar, por exemplo, num cantinho do ecrã, não podes ser um pouco mais criativo, tem que ser mais chapado ali ao meio. Ele é assim. Estás a ver? Isso condiciona logo. Condiciona a criação daquele filme, daquele trabalho, vai ser condicionada pelo suporte onde vai ser transmitido. Isso passa por outras coisas que têm a ver com o peeling, como se costuma dizer, não é? Tem sempre a ver com teatro. isso. Claro, por exemplo, no teatro, o que está a acontecer agora regularmente é que o tempo que tu tens, eu diria que para ensaiares uma peça em condições mínimas e aceitáveis, nunca menos de 7, 8 semanas. Hoje em dia há espetáculos a serem montados em 3 e 4 semanas. É impensável. Isto tem a ver com a falta de dinheiro, claro. Não é? Com a falta de condições e tens de fazer tudo, ou seja, não tens o teatro em relação, por exemplo, ou à televisão, ou até mesmo ao próprio cinema, tens um tempo para experimentar, para errar, para recomeçar, não sei o quê, que é aquilo que te permite estar 7 ou 8 semanas a ensaiar, não é? Claro que isto tem muito a ver com a dimensão dos textos, com a dimensão da peça, se tens muitos atores, precisas de mais tempo, etc. Mas reduzir o tempo reduz seguramente a possibilidade de o resultado final ser bastante mais interessante. Certo. Porque estás a trabalhar para um mercado, estás a trabalhar já com uma certa formatação. Certo. E eu, enquanto puder, e já recusei pelo menos 2 projetos em que me dizia: o tempo para ensaio é este, tem que estar assim, desculpa, não consigo. Quer dizer, eu consigo. Este espetáculo que estou a fazer agora com o Nuno Neuroso é obviamente um espetáculo com características muito especiais, é uma coisa mais performativa, é um espetáculo meio híbrido. Nós montámos um espetáculo em 9 dias. Pronto, mas há alguns que não dá para montar. Não dá, não consegues. E, portanto, ou seja, na verdade consegues, mas eu não quero ceder a isso, percebes? Não quero ceder à facilidade. Assim, um espetáculo que, imagina, o Mercador de Veneza, o Shakespeare, eu diria que sim, 8 semanas para montar um espetáculo dessa natureza. O teu tempo podes fazer em 4, mas não é a mesma coisa. O resultado final, por muito bons que sejam os atores que tu tens, por muito boa que seja a equipa, isso não sei que seja os grandes génios. Por exemplo, eu lembro-me de ter visto um dos espetáculos mais belos, mais interessantes, mais motivadores, mais tudo aquilo que é realmente inspiracional para um ator, no Teatro São João, no Porto, um espetáculo feito por uma companhia lituana, imagina, com um encenador muito conhecido, que é o Necrósios, que já faleceu.
Pá, tu vês o espetáculo, tu vês aquele espetáculo e dizes assim: pá, que é isto? Pá, onde é que vêm estas criaturas? Pá, são criaturas do outro mundo, tipo músicos, acrobatas, cantam, dançam, pá, uma coisa, um texto muito conhecido, As Três Irmãs, do Chekhov, um dramaturgo subejamente conhecido, da dramaturgia universal. Pá, isto é uma coisa do outro mundo, pá, eu nunca vi nada assim, eu não. Depois falas 6 meses de ensaio. Não demorou 4 semanas, pois não. 6 meses. Claro. Aquilo é uma coisa. Aquilo está, num certo sentido, está muito perto da perfeição de Deus, não é? Está muito perto da perfeição. Mas para chegares aí, precisas de tempo. Precisa de tempo. Precisas de tempo para investir, para voltar para trás, para recomeçar. Pronto. E hoje em dia. Fazer, para refazer, tudo tem o seu tempo. O dinheiro comanda a vida em muitos aspectos. E do ponto de vista criativo, condiciona imenso. Eu cá estarei enquanto puder para resistir a isso. Às tentações da vertigem. Sim, não é? porque mesmo admitindo que consigo fazer pegar um texto, uma dimensão que te exige mais investimento, mais estudo, mais investigação, mais trabalho sobre os atores, consegues montar um espetáculo em 4, 5 semanas, sim, ok. Mas eu não vou ceder a essa tentação porque estou-me a enganar em mim próprio e de certa forma estou a enganar também as pessoas que vão ver o espetáculo, no sentido em que acho que aquilo merecia outro tipo de investimento, podia ser outra coisa. O teatro, em relação à televisão, por exemplo, mais do que em relação ao cinema, tem ainda esta grande vantagem de poderes ter tempo para trabalhar sobre, de investigares, de ler, porque o teatro não é só está aqui um texto, vou decorar isto, vamos embora. Não, tens que investigar, tens que contextualizar a peça, tens que perceber os personagens, tens que cruzar as pessoas, tens que casar tudo, tens muito que fazer bem, imensas improvisações. Isto é. É daí que vem a riqueza. Pois, isso só vem mas com isto, tempo. neste registro, está a desaparecer. Notas diferença na qualidade? Noto bastante diferença. Há felizmente ainda muita gente. Tentam impor-te essa. Às vezes. E tu resistes? Sim, resisto. Dentro daquilo que me é possível resistir, resisto. Claro que às vezes há circunstâncias. Por exemplo, este espetáculo que fui fazer agora com o Nuno Aroso, no Teatro Aveirense, tem uma residência artística de 9 dias, ou 8 dias, 8 ou 9. Pronto, essas são as condições. Claro que tens algum trabalho de casa preparado. Somos só dois, ele é músico, eu sou ator, portanto tenho uns textos, tenho umas imagens, portanto há muitas coisas que são pré-preparadas nos bastidores, que é como é que cruzas o som com a palavra e a imagem, e depois há coisas que tens que experimentar em cena, não é? Para ver se aquilo funciona, não é? Pronto, mas é uma coisa que tem um caráter mais performativo e em que muitas vezes até durante o próprio processo tens que improvisar imenso. E claro, tanto eu como o Nuno somos pessoas que têm experiência na área, portanto sinto-me relativamente à vontade para improvisar, mas é num registro muito específico, porque se fosse um espetáculo de teatro, por exemplo, com muitos atores e com muita... A improvisação vai matar alguém ali. Tens que ter tempo para experimentar, tens que ter tempo para poderes ver, para poderes refletir sobre. E não é pedir nada de mais, é aquilo que sempre foi. Sempre foi assim. Normal, só que lá está, esta aceleração em que vivemos, esta voracidade está a modificar a disponibilidade das pessoas. A digitalização do teatro. É verdade. Teatro digital. E não é só o teatro, isto Tudo, acontece. é o mundo É tudo. Mesmo o tempo que as pessoas hoje em dia têm disponíveis para falar umas com as outras. Bem, eu sinto que aqui, por exemplo, uma das coisas que eu acho que é, pelo menos é o que eu sinto, sou um bocadinho forasteiro, mas é o que eu sinto. O tempo aqui nos Açores passa de maneira um bocadinho diferente, e eu sinto, por exemplo, quando vou à aldeia dos meus avós, do meu pai, ao Minho, também sinto ainda passa que o tempo passa com o tempo que deve passar, na verdade. Mas já vejo muitos dos que eu conhecia, dos que eu conheci quando era jovem, e quando era criança, que já não dão valor, e assim, vocês têm aqui um património, vocês não sabem.
falas muito porque vens lá da cidade. Não, eu também eu preciso disto. Para mim é um reforço de bem-estar. Nós adaptamos a tudo e achamos que, por exemplo, eu lembro-me de fazer 100 km para ir trabalhar durante 6 ou 7 anos. E agora ir a Angra, que são 20 minutos, se calhar já vou amanhã. Já acho que é longe. Nós adaptamos a tudo. Somos o animal mais adaptável à face da Terra. E isso é notório. Isso que estás a dizer, o tempo aqui, se calhar, passa. Assim, eu sinto-me bem aqui. Eu penso que consigo ter mais tempo. A única coisa que eu preciso, com esta idade que temos, é de tempo. É a única coisa que nós podemos comprar e que nos dá alguma vantagem, e aqui acho que ainda vamos conseguindo fazer isso e queremos tentar fazê-lo cada vez mais, e acho que também o devias fazer, e vou-te propor fazer uma proposta indecente. Eu vou-te oferecer um rolo a preto e branco que tu vais aceitar depois de fecharmos aqui esta coisa, e vais fotografar com a câmera do teu pai, vais gastar aquele rolo, vais revelar onde tu achares e depois a gente vê essas fotografias. Está bem. Pode ser? Aceitas isso? Aceito. Vou-te dar um travãozinho. Está bem. Tua fotografia. Tá bem. João, obrigado. Obrigado eu. Foi um gosto. Por esta conversa que flui assim de maneira extraordinária. Passaram 58 minutos. Uau! Sim, obrigado. Volta sempre aos Açores. Volto, sim, senhor. Sempre com muito prazer e muito gosto. Olha, sei que estás em trabalho, mas está-se a despedir agora. O gatinho que esteve em cima de ti não aparece, presumo eu, na imagem, mas apareceu-te aí nas marcas que já deves ter nos braços, que ele foi arranhando. Mas aparece sempre também, não só para trabalhar, mas também para viveres o tempo de outra maneira aqui. É verdade. Obrigado.